Até quem não acreditava em você vai ter que dar glória a Deus e vai ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque ninguém dava nada para Pedro, pastor Cleudo. Eu entendo na história de Pedro, que Pedro, antes de andar sobre as águas, muitos assim não acreditam, mas eu entendo que Deus passou para mim, que Pedro andou com Jesus, irmãos, desviado anos, pastor Cleudo. Urimicanda subindo a água. O mesmo Pedro que salvou 3 mil homens, não era o mesmo Pedro que arrancou a orelha de mal, pastor Cleudo. Não era o mesmo Pedro, pastor Cleudo, que chegou lá e negou Jesus 3 vezes. Não era o mesmo Pedro, irmãos. Urimicanda subindo, porque ninguém dava nada para Pedro. Só que Deus é especialista em pegar quem não dá nada. Porque o Senhor não dá nada, pastor Pedro. E fazer igual Davi, que entre meio dos seus irmãos. Samuel virou e falou assim: olha, quem entre nós é o rei de Israel? Jesus falou assim: eu não olho o coração. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Tem mais um. Aí o profeta, aí chega Davi. Aí os irmãos falam: mas quem de nós é o rei de Israel? Aí o profeta diz assim: enquanto ele não chegar, ninguém vai acertar a mesa. Aleluia, ele canta subir a água, porque Deus é especialista, irmão, em quem não dá nada. Colocar pastor Pedro entre os príncipes, os menores dessa terra. Deus coloca entre os príncipes, entre nações. Aleluia, ele canta subir a água. Para continuar como nasciar. Para você, meu caralho. Só que eu entendo, pastor Pedro, que Davi aprendeu a servir. O crente está na prova, mas ele tem que aprender a servir. Enquanto Davi é ungido a rei. Só que mesmo Davi sendo ungido a rei, ele volta para o pasto. Davi volta para o pasto. Aí a palavra diz: que Davi servia os seus irmãos no exército. Davi entregava marmita para os seus irmãos no exército, pastor Cleudo. Glória a Deus. Davi entrega marmita para os seus irmãos. Aí chega Golias, irmãos, que naquela época era um dos valentes, era como um herói daquela época. Saul, na Bíblia diz que tinha 2 metros. Até Saul ficou com medo, pastor Cleudo. Porque naquela época, pastor Cleudo, eles eram tidos como os heróis daquele tempo. Eram homens que tinham mais de 3 metros de altura. Eram homens que, aonde chegava, pastor Cleudo, amedrontava. Só que aí, lá vai Davi pequenininho. Aí olha, esse é o homem que é o guerreiro de Israel, que vem entregar marmita para os seus irmãos. O titulado é esse, o guerreiro de Israel. Golias vira e fala assim: é esse o guerreiro de Israel? Ah, Davi, eu matarei você e jogarei a sua carne para as águas do meu campo. Eu jogarei a sua carne. Davi aponta o dedo e diz assim: o menor, que Deus não dá nada. Deus fala assim: eu não venho em nome do homem, eu venho em nome do Senhor. Davi jogou e derrubou o gigante. O Urimicanda subiu a Arábia. O Deus que tem Davi nessa noite, que ninguém dá nada, que ninguém não tem ouro, pastor Cleudo, mas Deus está olhando lá do alto e falou assim: eu vou colocar entre os grandes. Eu vou levantar com fogo na terra. O Urimicanda subiu a Arábia. Só que a gente vê na caminhada, pastor Cleudo, que Davi, ele pensa em desistir. A gente é ser humano. E Davi pensa em desistir, né? E às vezes eu vejo que Davi está igual eu, pastor Cleudo. Eu achava que o choro, eu falei: Deus, acho que o Senhor não está ouvindo meu choro. Acho que meu choro está sendo em vão. Até Deus falou assim: meu filho, eu ouvi o teu choro. A partir de hoje vai ser tudo diferente. Hoje eu te entrego tudo vitória. Por enquanto está subindo a água. Ah, não tinha como a mas precisa ter fé. Eu estava ali, irmãos, tá com a irmã ali. Aí a irmã está assim: tem que ter a fé cabulosa. Eu falei: que isso, Jesus? Tem que ter a fé cabulosa. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Ela falou assim: Deus falou para mim no hospital que eu ia ficar vegetando. E para a glória de Deus, hoje eu estou andando. Oh, glória a Deus. Você tem que ter a fé cabulosa. Deus é bom. Aleluia. Urimicanda subindo a água. Só um testemunho aqui para os irmãos, que no dia que eu fui cantar aqui, quem estava aqui viu, no dia que eu fui cantar aqui na mocidade, eu estava sem voz, irmão. E eu estava lá em casa, pastor Cleudo, orando, e eu falei assim: mãe, eu não vou lá na igreja cantar, eu não vou lá. Eu não vou lá porque minha voz não está saindo. Aí a mãe falou assim: você não fez compromisso com o Jaqueline, você não fez compromisso com o homem, você fez compromisso com Deus. Bate o teu joelho e ora, que Jeová vai curar a tua garganta. Pastor, eu bati o joelho e orei. Mas na hora que eu levantei da oração, que eu joguei o óleo de 25 anos no monte, aí eu comecei a louvar. Minha mãe falou assim:
Você não estava sem voz, amigo? Eu falei assim, para a glória de Deus, Satanás foi envergonhado. Depois não foi falar. Só que aí, pastor Cleudo, eu entendo que pastor, que Davi estava pensando em desistir, pastor Cleudo. Estava pensando em parar, só que o que acontece? Na caminhada acontece que a gente é crente, mas a gente também é ser humano. Aí olha de um lado e fala assim, esse é o homem que Deus levantou para ser rei de Israel? Esse é o homem que Deus levantou, que Saul persegue de um lado, pastor Cleudo, Saul persegue do outro, e Davi não tinha para onde mais correr. Urimicanda, Silvia Andarada, mas para a honra e glória de Deus, Urimicanda, até o filho de Saul, que deveria herdar o trono, Deus usa ele para dar coroa para Davi, e o menor da casa, que ninguém dava nada, Deus levanta como rei de Israel. Pastor Cleudo pediu para o Corinthians, pode pegar aí. Cadê os jovens? Vamos jovens. Pastor Cleudo, só um som, Corinthians.